Bom, então vamos lá, pessoal. Professor Marcos, professor de artes, Escola de Artes Oswaldo Verano. Então aqui nós temos um retrato, tá? Eu passei um passo a passo para vocês de como desenhar esse retrato de frente, tá? Essa construção do rosto que eu passei para vocês é uma construção bem simples, tá? E no caso, para você criar um rosto usando apenas a técnica, para ser criado um rosto, funciona muito bem. Para se fazer um retrato, eu tenho que ter outras dimensões do que eu estou fazendo. Então, para não ter problema nenhum, eu vou usar aqui uma lixa de unha, só para ter as retas. Eu estou sem régua, tem um lápis aqui, um lapisinho bem vagabundinho. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é eu ver se essa linha dos olhos aqui está realmente na horizontal. No caso aqui, a linha dos olhos aqui está na horizontal, certo? Então, agora aqui eu sei que ela está aqui, ó, vou colocar aqui bem no ponto lacrimal dela, tá? Então eu tenho esse espaço aqui, ó, gente, ó, vou marcar aqui na minha lixa para a gente confirmar que esse espaço aqui realmente, né, é o tamanho de um olho. Olha só que interessante, ó, funciona corretamente, né, é o tamanho do olho certinho, ó, tamanho do olho certinho. E agora, que a gente tinha falado é que isso aqui é um olho e meio, certo? Então eu tenho aqui um olho, metade desse olho seria aqui, certo? Ó, um olho e tá quase o mesmo tamanho aqui. Então, nesse desenho específico, se eu estivesse fazendo uma cópia, eu ia ter que diminuir. O nariz dela não dá um olho e meio. Um olho e meio daria mais ou menos aqui, ó. Se eu pegar a metade aqui, ó. Metade. Então, seria um pouquinho abaixo, ó. Tá vendo a diferença? Coisa de milímetro é o que vai dar essa diferença. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Esse um olho vai dar lá junto da orelha, ó. Na linha da orelha, ó. Certo? Então, feito isso, fiz um olho e meio. Achei a boca, que eu tenho certeza que é meio olho, né? Ó, mas não deu meio, ó. Deu menos de meio olho aqui. Por que que deu menos de meio olho aqui? Se você notar, a boca dela tá um pouquinho aberta. E provavelmente essa modelo fez preenchimento labial, né? Também. Você vê essa sobressalência aqui, ó, não é natural. Ok? Ela tá meio que forçando um biquinho aí, tá bom? Então agora eu já achei essas distâncias. Então você vai sempre somar, você vai ver que não vai bater certinho sempre com o que nós aprendemos da criação. Aquilo é uma divisão padrão, que vai te dar um norte. Mas você tem que pegar o rosto e ir fazendo as medições nele. Então daqui até aqui eu tenho praticamente um pouquinho menos da metade aí de um olho. Daqui até aqui eu tenho também diferença aqui, ó. Aí aqui seria meio olho, né? O que faltou sobrou aqui nos lábios, ó, tá vendo? E teria que vir até aqui para dar os lábios até ali, meio lábio. E da ponta dos lábios até o queixo teria que ser um olho. Aqui tá dando apenas um pouquinho mais de meio olho, ok? Agora vamos fazer uma medida aqui. Então a gente sabe que da linha dos olhos até o queixo, eu tenho esse tamanho aqui. Eu teria que dobrar, o cabelo dela tá bem juntinho da cabeça, né? Então será que vai dar certo? Olha só para vocês verem, ó.
Pegando a linha aqui até aqui, mesmo o cabelo dela estando grudadinho na cabeça, vai dar um pouquinho maior. Por quê? Porque tem a curvatura da cabeça. Isso aqui é a parte curva da cabeça, tá bom? A cabeça em si acaba aqui. Essa parte aqui é a parte de cima da cabeça, que é chata, mas ela tá aparecendo aqui na foto, ok? Então isso aqui é só uma explicação simples. Então sempre que for fazer um retrato, nós vamos fazer as medidas, marcações de acordo com o retrato. Aqui bateu certinho, né, com a linha do nariz, ó. Linha do nariz, linha dos olhos. Aí, se eu fosse colocar aqui um círculo, ó. Peguei um círculo aqui agora, ó. E vou tomar aqui essa parte do cabelo como a parte do círculo. Aqui eu tô um pouquinho abaixo da metade. A metade do círculo vai estar aqui. Então, funcionaria dessa maneira. Conseguiram entender esse exemplo de como usar as medidas e fazer essas medidas? Eu tenho que fazer essas medidas e essas marcações na foto, observando a foto. Aquelas medidas que eu passei para vocês é um alicerce, mas nada substitui as características da foto. Você vai trabalhar dentro das características da foto. Uma coisa aqui que a gente pode olhar, ó, que a linha, o eixo do olho dela é inclinado, ó. Se eu pegar aqui o ponto lacrimal dela aqui e o finalzinho do olho aqui, ó, ela vai ter uma inclinação, ó. Olha só para vocês verem como a lixa ficou. Então, eu chamo isso de eixo do olho inclinado, ó. Normalmente as mulheres têm isso, algumas, né? Modelos geralmente têm a posição dos olhos assim um pouco inclinada, tá bom? Então vamos partir para outro exemplo. Vamos deixar esse aqui mesmo. Vou colocar o papel aqui em cima. Vamos lá, mais uma modelo, né? Um pouquinho dobrado, me desculpem. Então agora eu tenho outro retrato para fazer, então eu vou ter que usar novamente o conhecimento que eu tenho da construção do rosto. Tá quase de frente, porém, a primeira coisa que eu noto nesse desenho, a linha central dele, é o eixo central, lembra que vocês aprenderam nas formas geométricas e aprenderam nos objetos que vocês desenharam no primeiro ano? Então o eixo central ele vai sempre passar aqui no meiozinho do rosto, no meio do nariz, no meio da boca. Então olha só que interessante. Eu tenho o eixo central, um pouquinho torto. Olha, eu tenho o eixo central dela, tá inclinado. Ela tá com o rosto inclinado, então vai mudar tudo. Ó, todas as outras linhas vão estar inclinadas. Aqui vai estar inclinado, ó. Olha só. Não tá assim, ó, na horizontal perfeita. Ele tá inclinado. Ó. Inclinado. E aí eu vou ver que os olhos dela fazem um ar. A distância da sobrancelha. Vamos medir isso aqui para ver se está certinho com a distância dos olhos. Então vamos usar a lixa aqui do outro lado para poder marcar. Daqui, da pontinha da lixa até aqui, eu tenho um olho. Ó. Daqui até aqui eu tenho outro olho. Daqui até aqui. Então tá certinho. Foi lá na orelha. Foi lá na orelha. Essa linha aqui, estando assim, na verdade, se eu for usar uma perspectiva, ela estaria fazendo isso aqui, né? Ó. Tá indo pra lá, não tá? O nosso rosto, ele é como se fosse um oval. Então, aqui eu teria uma linha aqui, ó, marcando a posição do nariz. E outra linha aqui marcando a posição da boca, ó. Quando o rosto está um pouco inclinado, as linhas ficam assim. Como eu vou saber se as linhas vão ficar assim, professor? Quando eu consigo ver essa parte da bolinha do nariz aqui, ó, bem grande, ok?
Quando eu consigo ver essa parte de baixo do nariz, as linhas estão para cima. Se eu não conseguir ver a parte do nariz, estiver assim, ó, e eu tiver com os olhos fechados, vendo a cabeça mais ou menos de cima, ó, vendo a cabeça totalmente de cima, pessoal, ó. Não deu a impressão que essa cabeça está sendo vista de cima? Então as linhas agora vão estar como? Assim. Vamos para mais um exemplo. Conseguiram entender aqui? Então, é a posição das linhas que vai fazer vocês se aproximarem mais do desenho de vocês. Outro exemplo. Agora um rosto de perfil mesmo. Então esse aqui é um perfil onde o rosto está realmente reto, tá? Ela não está inclinado. Então agora aqui, ó, eu tenho a linha central. Ó, vou fazer minha linha central. Fiz minha linha central. Depois de fazer minha linha central, eu vou fazer a minha linha dos olhos. Ó, minha linha horizontal. Marquei aqui. Então eu tenho um olho aqui, ó. Acaba aqui, tá vendo? Vamos ver se vai bater. Bateu. Agora não bateu. Por quê? Esse olho aqui, ó, se vocês observarem, vai ter um pedacinho dele que está escondido lá atrás, assim como aquela parte do rosto está escondida lá atrás. Então, o olho real é esse aqui, que é o que a gente está conseguindo ver inteiro. Então, o tamanho dele é esse. Agora bateu certinho. E eu tenho que ter 5, não é? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa parte do rosto, ela está em perspectiva, ela vem para cá, ó. Então a linha faz isso e vai para trás. Desse ponto aqui o rosto fica chapado e vai para lá. Aqui eu tenho que ter quantos olhos? Um olho e meio, não é? Então vamos ver. A metade daria aqui. Vamos ver se vai ter meio. Olha, esse aqui, ó, já bateu corretamente com meio olho, ó. Deu bem aqui. Também vai bater certinho aqui, mais meio olho aqui. Com certeza vai bater certinho o meio olho aqui do lábio, ó. Não bateu, ó. Deu quase um olho. Tamanho do lábio dela. Mas vai bater certo aqui um olho pro queixo, ó. Daqui até aqui é um olho, certo? Então vocês viram que a gente vai construindo e fazendo as medidas para ver. Então, se eu achei que aqui é um olho, no meu desenho aqui do lado, que eu estiver fazendo aqui ao lado, eu vou colocar essa medida que eu encontrei aqui. Então, vocês têm que fazer essa medida. Olha a distância daqui até aqui. Então, isso é medido, tá? A espessura aqui, normal, né, gente? Ó, do meio dos olhos aqui, ó. É do meio dos olhos, tá? Não é no rumo da íris, não. Ó. Então, mais um exemplo. Tá, mais um rosto de perfil. Primeira coisa que eu vou fazer, né, no desenho é linha central, eixo central. Achei o meu eixo central. Agora achei. Viu que diferente daquele outro exemplo que estava com a linha assim, ó, estava com a linha assim, esse aqui já está com a linha assim, ó. E se vocês olharem, ó, os olhos dela, tá na diagonal.
Vamos ver se o nariz dela vai dar um olho. E aqui, ó, ficou faltando. Aqui terminaria um olho aqui, que é onde tá aparecendo a orelha aqui, ó. Mais um olho, mais um olho, mais um olho. E aqui apareceu meio olho, que é esse meio que tá aparecendo aqui. O olho que some aqui, quando tá de perfil, ele vai reaparecendo aqui, tá bom, gente? Então, eu tenho um olho. Ela vem aqui. E meio. Esse aqui funcionou, um olho e meio. Vamos fazer a medida para ver se vai dar certinho. Ó. Então eu tenho um olho aqui. Vamos ver aqui. Um olho. Deu bem aqui, ó. Viu que eu tava errado, gente. Onde deu um olho? Um olho deu aqui. Vamos ver se esse olho tá certo. Tá certo sim, ó. Então às vezes a gente se engana. Teria que dar meio olho aqui. Meio olho daria aqui. Mas tá dando menos. Tá dando aqui, ó. Então deu um olho e um terço. A distância da boca aqui vai diminuir, porque ela tá sorrindo. E a dos lábios aqui vai aumentar. Mas creio eu que esse lábio aqui, ó, tá dando um olho inteiro. Se fosse no padrão normal, seria para dar meio olho, né? Sumiria os dentes, o lábio subiria para cá, daria meio olho certinho. E mesmo sorrindo, aqui para baixo só acrescenta um olho pro queixo, do final da boca para o queixo, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, a maneira de fazer o circo é uma maneira que eu passei para vocês para facilitar, mas o correto é, independente de qualquer coisa, em um rosto, é vocês acharem a sua linha central, a sua linha dos olhos, em qual sentido que tá, principalmente se você não for fazer, se você for fazer um retrato, né? Mais ou menos a orelha aqui. Então, disso aqui, ó, eu já tiro o sentido dos meus desenhos, ó. Mais ou menos o nariz aqui, a boca aberta, eu vou ter aqui o queixo, cabelo, e depois a gente vai ter uma aula só sobre cabelos, tá bom? Então, mais ou menos isso, pessoal, ó, sentido para onde esse rosto está indo, ok? Rosto frontal, beleza? Vocês já sabem, rosto de perfil vocês já sabem, certo? E agora eu vou passar um rosto para vocês, que é o rosto de criança, a divisão do rosto de criança, tá bom? Então aqui eu peguei o exemplo aqui, que é um retrato de filho, neto de um colega aí da sala de vocês. Então, primeira coisa que eu vou fazer, novamente. Então, eu tenho um retrato para fazer, eu quero copiar um retrato, professor. Eu vou tirar uma xerox desse retrato para que eu possa riscar essa xerox sem estragar a minha foto e fazer as medições. Então, primeira coisa, vou marcar minha linha central, ó. E eu vou notar que a minha linha central, nesse caso aqui, ela está na diagonal, certo? Se essa linha central está na diagonal, a linha dos olhos também está na diagonal, certo? Beleza, então eu tenho um olho aqui, tá batendo certinho aqui o tamanho dos olhos, e tenho mais um olho aqui até o final da orelha, tá bom? Beleza. O que acontece com o rosto de criança é que, vou pegar aqui um pedaço de papel para me fazer essa medição aqui correta com vocês e ficar bem explicado. Então, eu vou medir aqui agora, gente, ó, vou medir o tamanho do olho dele. Então, eu tenho este tamanho aqui, ó, tá vendo que tá batendo certinho, gente? Então, aquela medida entre os olhos e depois dos olhos, eu vou notar que o rosto dele tá um pouquinho virado agora. Por quê?
porque aqui no final da orelha deu aqui, ó. Deu menos que um olho. Se vocês observarem, vocês vão notar que ele está um pouquinho virado, o rosto. Então, esse tamanho daqui até aqui é um olho. Eu vou notar que na criança, normalmente, dá provavelmente um olho, ó. Aqui deu um olho, daqui, aqui deu um olho. Então, se no adulto dá um olho e meio, na criança vai dar um olho. Se for um recém-nascido, pode dar até menos de um olho, tá bom? Metade de um olho é aqui, certo? Metade. Vamos ver da ponta do nariz até o lábio. Esse aqui bateu certinho, porque o rosto está de frente, ele está com os lábios fechados, ele não aplicou botox como a modelo. Então, deu meio olho. E a largura do nariz? Um olho certinho, né, gente? Perfeito, ó. Um olho certinho. Então, a distância da linha dos olhos até a ponta do nariz na criança é de um olho, e dependendo da idade dela, pode ser menos que um olho, tá bom? Quanto maior a criança for crescendo, maior vai ficando esse comprimento aqui da linha dos olhos até o final do nariz. Quando chega por volta dos 14 anos, tá normal um olho e meio, tá bom? Então, daqui até aqui meio olho, tá? Certo? Daqui até aqui deu menos um pouquinho de meio olho, mas vamos conferir, ó. Não, meio olho, certinho, ó. A gente vê aqui até o finalzinho da dobra. Do final da boca até o queixo, agora eu tenho só um pouquinho mais que meio olho, que seria aqui. Por quê, gente? Nós nascemos com essa parte aqui bem grande, o crânio bem grande, o crânio ainda vai crescer, mas o que cresce na gente é daqui para baixo. Então nós crescemos nariz, crescemos a mandíbula, nós trocamos os dentes, né? Nascemos com os dentes de leite e com o passar dos anos nós vamos trocando os dentes e vai tendo toda uma transformação, né? A mandíbula vai crescendo, a arcada dentária vai crescendo, certo? Inclusive a gente nasce com a quantidade de dentes X e na nossa fase adulta essa quantidade de dentes aumenta. Tem o dente siso que nasce depois, né? Por volta aí dos 16, 17 anos. Então seria isso. Então achei. Se eu estivesse fazendo um círculo aqui, ó, normal, seguindo o padrão que eu ensinei para vocês, mas eu quero lembrar novamente, esse padrão aqui é para desenho de criação. Quando eu vou fazer um retrato, eu tenho que fazer um desenho, ó, a linha do meio daria abaixo da sobrancelha. Quando eu vou fazer um desenho de retrato, eu tenho que seguir o meu retrato. Então, eu tenho que tirar uma foto desse retrato, se possível, né, enquanto eu precisar. Depois de um tempo, vocês não vão precisar. Vocês vão olhar o retrato e já vão visualizar tudo isso no retrato. Não vai precisar nem tirar uma foto, tá bom? Mas no caso aqui, seria isso. Eu tiro uma xerox e vou fazer as medidas na minha xerox. E aí eu passo o que eu vi na minha xerox. Então, vamos supor que eu vou fazer esse desenho aqui. Eu vou fazer um rascunho dele e mandar para vocês. Então, fiz o meu círculo, coloquei uma linha na diagonal, coloquei a linha central aqui e coloquei outra linha abaixo dessa linha central. Eu sei já, fazendo isso, que a sobrancelha está acima dessa linha central, que o olho está abaixo e pegando a linha d'água aqui nessa linha. Um olho é o tamanho do nariz, meio olho do nariz até a boca, meio olho a boca inteira e um olho não, aqui dá um pouquinho mais da metade de um olho para chegar ao queixo, tá bom? Então tem que medir. Retrato você tem que medir, tem que fazer isso, ó. Aqui ele dá aqui, ó. Diagonal também, ó. Também chegou lá na orelha, do mesmo jeito, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula. Desculpem a demora para terminar. Eu tinha um vídeo pronto, mas aí pediram para explicar aí
a divisão do rosto infantil. Espero que tenha dado para entender. Eu vou mandar também alguns desenhos para treino. E novamente, pessoal, lembrando que nós temos o trabalho para fazer, tá bom? E esse trabalho vai para uma exposição. Quero que vocês caprichem, tirem todas as dúvidas comigo, tá bom? Esse trabalho é para ser feito em uma folha A3, que é uma folha maior um pouquinho que a A4, tá bom? Quem não tiver baratinho um bloquinho desse, deve ser aí uns R$10 um bloco com 20 folhas. Muito obrigado, até a próxima.